A pergunta que não quer calar é: por que tantos treinadores são demitidos dos clubes brasileiros? Ô diretor, roda a vinheta, meu filho. E aí galera, beleza? Jefferson Arcanjo na área, esse aqui é o canal Gol a Gol. Como você já sabe, falamos tudo sobre futebol. Antes de começar esse tema atual, antigo de caso, né? Porém tão atual no futebol brasileiro, eu gostaria que você, se você puder, se você gostar dos nossos conteúdos, se inscrevesse no nosso canal, deixasse aquele seu like maroto, aquele comentário de qual tema você quer sugerir para nós fazermos aqui o vídeo, deixar uma caixinha de comentários com sugestões, críticas e, se você gostar também, elogios, compartilhar com seus amigos aí, com a galera, para ter aquela resenha marota. E claro, seguir nossas arrobas aqui, @goagol, @Jefferson Arcanjo e claro, o arroba do nosso diretor que tá passando aqui. Galera, vamos logo pro vídeo que eu tô empolgado para fazer esse trem aí. Demorou? Essa semana, né, o Rivaldo falou que os treinadores são apenas 10% do clube. Os jogadores são 90%, né, do conteúdo, né, das vitórias e tal, dos jogos e tudo. Os treinadores são apenas 10%. 90% são os jogadores. E ele diz isso desde que ele jogava futebol. Só que eu tenho uma pergunta a fazer. Se os treinadores são apenas 10%, por que eles são os maiores culpados quando os times não jogam bem, quando os times perdem, quando os times são eliminados e etc e tal? Por que os treinadores são os culpados e por que são eles os demitidos? Primeiro porque é mais fácil você mandar um do que 22. Você não concorda? Pois é. Mandar um treinador é mais fácil que mandar 22 jogadores. E nós temos isso de falar, nossa, coitado do treinador. O cara tá sendo crucificado, o jogador tá queimando o treinador, os caras não querem jogar bola pro treinador ser demitido. É verdade, acontece muito isso. E eu vou usar como exemplo o caso do Rogério Ceni, que saiu do Fortaleza e foi treinar o Cruzeiro. E muitas línguas e as más línguas dizem que os jogadores do Cruzeiro queimaram o Rogério Ceni, por isso ele foi demitido pouco tempo depois de ser contratado, poucos jogos depois. E também podemos citar também o exemplo do Ganso, quando discutiu muito feio com o Oswaldo de Oliveira na beira do campo, nesse Brasileirão de 2019, e ele acabou ficando no clube, e no outro jogo seguinte, quando o Oswaldo foi demitido, ele ganhou a braçadeira de capitão. Também podemos citar coisas antigas, quando ainda o Neymar jogava no Santos, demitiu Dorival e etc e tal. Só que o caso é que há esse lado, né, dos jogadores queimar, tem o da imprensa queimar, tem o dos torcedores cobrar, tem o dos dirigentes sacanearem o cara, tem tudo isso. No Brasil acontece muito, mas também tem o outro lado. Se você parar pra pensar, tem o lado do treinador. O treinador ser sacana com o clube. E eu vou usar novamente o exemplo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni saiu do Fortaleza com o clube jogando bem e foi treinar o Cruzeiro. Saiu de lá pra você ver como ele não tinha nenhuma confusão, nenhum atrito, como a diretoria gostava do futebol dele, da maneira que o time dele jogava, quando ele armava. Tanto que contratou um treinador, demitiu esse treinador para recontratar o Rogério Ceni. Sendo que o Rogério poderia dar prosseguimento ao seu trabalho e não ter saído do Fortaleza, ficado lá, mantido o seu nível, o time jogava sem nenhum desse tipo de desgaste. Há muitas trocas de treinadores e no domingo agora a troca foi do Carille, após uma goleada sofrida por 4-1 sobre o Perdida. O Corinthians tomou uma lavada de bola, fora o baile, 4-1, fora o baile para o Flamengo. Carille foi demitido. O treinador do Corinthians saiu, o ex-treinador agora, saiu do comando da equipe alvinegra paulista. Aí você pode me falar, saiu porque perdeu de 4-1. Ou saiu porque o time tá jogando na zona de rebaixamento. Ou tá balançando na corda porque o time não tá jogando bem. Até que não.
Porque o Santos de Jorge Sampaoli joga um bom futebol. Apesar de ele estar tirando leite de pedra. Tem muitos jogadores ali que não estão no nível alto, não são jogadores espetaculares e ele está tirando leite de pedra. E fazendo o time ser o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E acreditem, não tem a permanência garantida para 2020. Uma entrevista dele dada no domingo, ele até disse que, comentando a demissão do Carille, ele disse que teria que tomar cuidado para não ser demitido daqui a 4, 5 rodadas. Aí eu tenho uma pergunta a fazer. Por que demitir um cara que o time dele está jogando bem? Ou, por que demitir o cara no meio do campeonato? Ou, por que demitir o cara quando o campeonato está na metade? Na verdade o que leva a tantas demissões no futebol brasileiro? Você pode alegar a imprensa, a torcida, resultado, pressão, etc e tal. Eu particularmente posso categorizar 3 coisas. A primeira é a pressão, vinda de resultado, vinda da torcida, da imprensa, dos próprios jogadores e dirigentes. E isso eu acredito que acontece. Outro caso que eu acredito que esteja demitindo muitos treinadores no Brasil é o imediatismo. A gente tem resultado. Se o cara não ganhou perdeu 2 jogos, tem que trocar de treinador. Esse cara não presta. Lembrando que o Carille foi campeão 3 vezes seguidas. O Corinthians é tricampeão paulista. O Corinthians é campeão, ele foi campeão com o Corinthians em 2017 do Campeonato Brasileiro, jogando um bom futebol. Primeiro turno, o Corinthians não perdeu pra ninguém. Detalhe, e jogava esse mesmo futebol. A diferença é que era com outros jogadores. Jogava um futebol feio e ganhava de todo mundo de 1 a 0. Se você puxar aí, esse ano a mesma coisa no Campeonato Paulista. Jogava feio e ganhava de todo mundo de 1 a 0. Só que agora que ele tá jogando feio e não ganhando, já começaram a crucificar o cara. Ele é um mau treinador? Não. A imprensa que aplaudia o Corinthians de 2017 como o time da raça, o time da vontade, é a mesma imprensa que tá criticando agora o Corinthians que joga feio e não ganha. Ah, dá um chute no gol no jogo, mas é o mesmo time. Se você pega o Sampaoli, por exemplo, o Santos num jogo contra o Palmeiras, se não me engano, a Vila Belmiro, deu uma aula de futebol. Os caras botaram o Palmeiras na roda e semanas depois o Santos jogou mal, o Paulo Tuori veio e falou que a permanência do treinador do Santos não era garantida. Ué, eu não entendo. Será que é a nossa cultura? Será que é a maneira que nós enxergamos o futebol? Precisa de resultado, precisa de resultado. Desde pequeno a gente tem que gerar resultado logo. E tem que ser algo logo. Ah, eu investi um dinheiro, já quero que dê dinheiro. Ah, isso e aquilo. Não é assim. E um terceiro ponto que eu penso, e penso nele há muito tempo, e bem profundamente eu penso, é sobre como são treinados os nossos treinadores de futebol. Como é feita a seleção para a pessoa ser treinador de futebol. Como que é feito? Na Espanha, por exemplo, o cara passa pela categoria de estudar, ele passa pela categoria 15, sub-15, 16, 17, time B, aí ele vira auxiliar e aí ele vira treinador. Por exemplo, você pode usar o Zidane, que dirigiu o Real Castilha durante um tempo e subiu e foi tricampeão da Champions. Você pode pegar o Guardiola, que assumiu o Barcelona B e foi, na minha opinião, e eu acho que na imensa de vocês, é um dos maiores treinadores da história do futebol. E no Brasil não. No Brasil o cara tá lá, ele entra como interino, ele faz uns jogos bons, uma sequência boa de jogos, ele continua como treinador, mas depois ele acaba caindo. Se você pegar, tem muitos treinadores que aconteceu isso. Hoje, por exemplo, no caso, o treinador do Fluminense, não sei se você tá vendo esse vídeo, o treinador do Fluminense foi demitido. Hoje, quando eu tô gravando, ele ainda tá no cargo, o Marcão. Ele era auxiliar e ficou efetivo. O Odair Hellmann era auxiliar e ficou efetivo. Até o próprio Carille era auxiliar e ficou efetivo. Depois o Carille foi o treinador do Atlético Mineiro, era auxiliar e ficou efetivo. Então, muitos desses caras eram auxiliar que estavam ali tampando o buraco, o clube foi jogando bem, os caras foram e efetivaram o cara. Pode ter sido que não tenha tido uma preparação adequada para eles. Pode acontecer isso também. Mas a minha pergunta para você é, o que você acha dessa troca constante de treinadores no futebol brasileiro? Isso é ruim? É prejudicial? É prejudicial para os jogadores, por exemplo. Porque tá, por exemplo, um treinador que joga de uma maneira, vai entrar um treinador que joga de outra maneira, no meio do campeonato entra outro que joga de outra maneira, no final ele vai acabar com outro que joga de outra maneira, o clube não vai render nada, porque vai fazer uma bulufas na cabeça do cara. Um treinador manda tocar a bola demais, outro manda lançar, outro manda ele voltar para marcar e outro fala que ele não precisa marcar.
Imagina a cabeça desse cara. Ele não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu acredito que o futebol brasileiro, nosso futebol, no geral, nosso futebol aqui no Brasil, nós deveríamos entender que nada é... Colocou, já foi. Pá, pá. Nem pastel é assim, cara. Você botou pra fritar, já foi. Entendeu? Acredito que o futebol, nós torcedores, enquanto torcedores, erramos e tudo. Mas acho que a imprensa, eu acho que muitas vezes os dirigentes, eles pregam uma coisa que eles não fazem, eles pregam uma maneira que eles não usam aquilo, eles não usam. É uma coisa que eles falam, o treinador não vai cair. Uma semana depois o cara cai. Uma semana depois. Semana passada, o André Sanches falou o quê? O Carille é treinador do Corinthians até 2020. Até 2020 é o Carille. O Carille caiu. Então nós temos que ver isso. A gente tem que criar uma mentalidade, amadurecer uma mentalidade de que não é perder o jogo, o cara tá fora. Às vezes o cara precisa ter uma sequência. Uma sequência grande. Você pode ver isso na seleção brasileira. O Brasil perdeu a Copa, a CBF não demitiu o Tite, o time vem jogando maus jogos, mas ainda não demitiu o Tite. Eu sou a favor de não demiti-lo agora, não demiti-lo. Deixa ele tá no ciclo para chegar na Copa. Aí chega, o Brasil perde alguns jogos na eliminatória, ele vai acabar sendo demitido, digamos que isso aconteça. É ruim, porque vai colocar um treinador diferente do pensamento do Tite. Vai confundir ainda mais, vai demorar mais para os jogadores se adaptarem e mais ainda, e vamos perder mais uma Copa. Não que se ficar o Tite nós venceremos, não sei, mas estou dando um exemplo. É a mesma coisa no clube. Tira o treinador no começo do ano, aí depois tira outro quando o time perde a Copa do Brasil e coloca outro no final do Campeonato Brasileiro. Você acha que esse time vai ganhar o quê? Nada, senhoras e senhores. Nada. Nós deveremos amadurecer nossa mentalidade. O porquê que nós demitimos tantos treinadores? Nós somos muitos de nós pensamos apenas no resultado final, no jogo, perdeu tem que estar fora. Maus treinados, muitas vezes são mal treinados os nossos treinadores, eles não têm formação, eles não conseguem formar o clube, o time de uma maneira bem, porque já passou outros treinadores com outras mentalidades naquele mesmo ano e ele não consegue colocar a mentalidade dele nos jogadores e os jogadores acabam ficando perdidos. E um terceiro e não menos importante é a pressão. Sim, a pressão ela existe, extra-campo, dentro de campo, vindo da torcida, vindo da imprensa e vindo de dirigentes. Devemos repensar a nossa maneira de pensar futebol, repensar a maneira de como agir no futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, você deixe seu like, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, fala qual o treinador que você acha que não deveria ter caído, ou qual o treinador que caiu, que não caiu ainda, que você acha que ele deveria ter caído, e qual é a solução que você aponta para que o nosso futebol fique ainda melhor, fique melhor trabalhado para os treinadores, jogadores e para nós que assistimos o futebol. Rapaziada, tamo junto, canal Gol a Gol, Jefferson Arcanjo.